Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Sendo, pois, Abrão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. O tema da mensagem: a perfeição exigida por Deus. Perfeição, o mais alto nível numa escala de valores. Excelência no mais alto grau. Abrão agora estava com 99 anos. Sarai já tinha ultrapassado a idade de ter filhos. Mas 13 anos após o nascimento de Ismael e 24 anos depois da promessa original de Deus, o Senhor apareceu a Abrão com uma mensagem e uma exigência. 1. Deus se revelou como o Todo-Poderoso, o El Shaddai, significando que ele era onipotente e que nada lhe era impossível. Como Deus Todo-Poderoso, ele poderia cumprir suas promessas. Quando, para o homem, dizia ser impossível o seu cumprimento, então seria um milagre que Deus traria ao mundo o filho prometido de Abrão. 2. Deus ordenou que Abrão andasse diante dele e que fosse perfeito, ou seja, totalmente dedicado ao cumprimento da sua vontade. Assim como a fé de Abrão foi necessário na efetuação do concerto com Deus. Assim também, um esforço sincero para agradá-lo era agora necessário para a continuação das bênçãos de Deus, segundo o concerto feito. A fé de Abrão tinha que estar unida a sua obediência, senão estaria inabilitado para participar dos propósitos de Deus, ou seja, as promessas e os milagres de Deus. Somente serão realizados quando seu povo busca viver de maneira irrepreensível, tendo seu coração voltado para ele. 2. O meu concerto. Deus já tinha prometido por concerto que daria a Abrão a terra prometida. Agora, ele renova esta promessa, declarando que Abrão descenderiam muitas nações e reis, que o Senhor seria o Deus dos seus descendentes e que Sarai, sua mulher, sua esposa, daria à luz um filho e seria mãe de nações e reis. Abrão e seus descendentes veriam o cumprimento do concerto à medida que se dedicassem a Deus e às obrigações do concerto. Abrão
prostrou-se com o rosto em terra, em temor reverente e adoração a Deus. Disse Deus: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Ao fazer isto, Deus queria dizer que ele se havia tornado aliançado com Abraão e sua família, os quais passaram a ser família de Deus também. O Eterno estava lembrando que a sua força, o seu poder e a sua glória agora pertenciam também a Abraão. Deus também deu a Abraão, a Sarai nomes novos, aludindo ao seu novo relacionamento com ele. São aliança de sangue, aliança que Deus fez com Abraão, incluía os seus descendentes. As promessas contidas na aliança referiam-se não apenas aos descendentes naturais de Abraão, mas também os descendentes espirituais. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, verso 16 e 29, assim também as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente, descendência, e não as suas sementes, falando de muitas, mas a sua semente, seu herdeiro, referindo-se a um indivíduo, Cristo, o Messias, e vocês são de Cristo se estão nele, que é a semente de Abraão. Então, são descendentes de Abraão e herdeiros espirituais segundo a promessa. Nós herdamos todas as promessas feitas a Abraão sobre a antiga aliança, e sobre a nova aliança temos acesso a essas promessas por meio da fé em Cristo Jesus. Verso 17. Abraão riu-se. É provável que Abraão tenha experimentado por algum tempo certa dose de descrença. É possível que até mesmo pessoas de grande fé podem, em certos momentos, enfrentar dúvidas. Quando assim acontecer conosco, devemos continuar a perseverar na nossa obediência a Deus, clamando-lhe para renovar a nossa fé. Gênesis capítulo 6, verso 9. Noé era varão justo e reto em suas gerações.
em meio à iniquidade e maldade generalizada naqueles dias, Deus achou Noé, um homem que ainda buscava comunhão com ele e que era varão justo, reto em suas gerações, equivale dizer que ele se mantinha distanciado da iniquidade moral da sociedade em seu redor. Por ser justo e temer a Deus e resistir à opinião e conduta condenáveis do povo, Noé achou graça aos olhos de Deus. Essa retidão de Noé era fruto da graça de Deus nele, por meio da sua fé e do seu andar com Deus. A salvação no Novo Testamento é obtida da mesma maneira, mediante a graça e misericórdia de Deus, recebida pela fé, cuja eficácia conduz o cristão a um esforço sincero para andar com Deus e permanecer separado da geração ímpia ao seu redor. Hebreus capítulo 11, 7 diz que Noé foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Também declara que Noé não somente era justo, como também pregador de justiça. Ele é exemplo do que os pregadores devem ser. Verso 18: contigo estabelecerei o meu pacto. Deus, mediante o seu pacto, prometeu a Noé que este seria salvo do julgamento que ia acontecer através do dilúvio. Noé correspondeu ao pacto de Deus, crendo nele e na sua palavra. Sua fé foi demonstrada quando ele temeu e quando construiu a arca e entrou nela. Capítulo 9, de 9 a 17. Estabeleço o meu concerto convosco. Estes versículos falam do concerto que Deus fez com a humanidade e com a natureza, pelo qual ele prometeu que nunca mais destruiria a terra, todos os seres viventes com um dilúvio. Gênesis capítulo 5, 22. E andou Enoque com Deus, vivia pela fé em Deus, confiava em Deus, procurava de toda maneira viver uma vida santa, andava nos caminhos de Deus, mantendo-se firme contra a impiedade de sua geração. 2. Enoque era um pregador de justiça, denunciava o pecado e o modo ímpio de vida de sua geração. O livro de Judas, versículo 14 e 15, nos diz que ele clamava contra a impiedade e a imoralidade que vinha das pessoas, de que Deus iria trazer um julgamento sobre os homens e mulheres pelos seus atos ímpios. Enoque agradou a Deus, sua vida, mensagem e espiritualidade agradaram tanto o Senhor que ele honrou, tirando-o da terra
para estar eternamente na sua presença, sem provar a morte. Os cristãos atuais devem tomar a vida de Enoque como exemplo, porque nós, de igual modo, vivemos em meio a uma geração má e ímpia. Estamos nós andando com Deus, vivendo em verdadeira santidade, reprovando o pecado e advertindo as pessoas a fugirem da ira futura? Estamos nós esperando Jesus Cristo para nos levar desta terra, para estarmos para sempre com Ele? Qual tem sido a nossa atitude nos últimos tempos? Mateus capítulo 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Lembre-se, perfeito é ser totalmente dedicado ao cumprimento da sua vontade. Ande em minha presença e ser perfeito. Só podemos cumprir a vontade do Senhor, sendo totalmente dedicado a Ele, se andarmos na sua presença, em conformidade com a sua palavra. Você tem se esforçado em ser perfeito? Você tem se dedicado ao cumprimento da vontade do Senhor? Você tem sido sensível à voz de Deus? Você tem procurado obedecer a palavra de Deus? Tu aceita a palavra e procura se humilhar diante do Senhor? Como está a tua vida neste momento? Eu vou estar orando por você neste momento. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Deus de infinita compaixão e misericórdia, aí está, meu Deus, o Senhor chamando Abraão, meu Pai, e ordenando que Abraão andasse na tua presença e fosse perfeito, ó Pai. E a tua palavra diz que todos aqueles que andam por fé são filhos de Abraão, meu Deus. E são filhos de Abraão, também são herdeiros conforme a promessa que tu prometeste a Abraão. Ela viria, Senhor, através de Jesus para a tua igreja, Pai. E neste momento teu Espírito continua falando, ande em minha presença e ser perfeito. Ou seja, totalmente dedicado a cumprir a tua vontade. Que o Senhor venha fazer um grande despertamento, ó Pai. Um grande mover com teu Espírito Santo na direção da tua igreja. Assopra, meu Deus, com teu Espírito. Há poder no teu nome, ó Pai. Apenas uma palavra tua e tudo se muda, meu Pai. Tu és um Deus soberano e dentro da tua soberania, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Dê apenas uma palavra, meu Pai, e a tua palavra transforma os corações dos teus filhos, meu Pai, despertando a tua igreja e avivando a tua igreja. Esse espírito de comodismo, de conformismo, meu Pai, da negligência, da indolência, Pai, esse espírito de cegueira, meu Deus, essa falta de vontade, Pai, que seja repreendido no teu meio, no meio da tua igreja, Senhor. Liberta a tua igreja, apenas uma palavra, meu Pai, e coisas extraordinárias começarão a acontecer no meio dos teus filhos. Levanta profetas e profetizas, meu Pai, na autoridade do teu Espírito Santo, para profetizar, meu Senhor, trazendo mensagem diretamente do trono para o coração do teu povo. Oh, meu Deus, realiza uma grande obra no meio dos teus filhos e operas, meu Deus, de maneira grandiosa, de maneira poderosa.
libertando, transformando e avivando o teu povo, para que teu nome seja adorado, glorificado, exaltado. Eu já te agradeço por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus. Amém.